Esse é o meu primeiro vídeo aqui pro YouTube. Eu já sou criadora de conteúdos, então talvez quem esteja chegando aqui possa me conhecer um pouquinho através dos stories que eu posto lá no Instagram ou dos vídeos no TikTok, enfim. E se tu não sabe nada sobre mim, é justamente aqui onde tu vai me conhecer um pouquinho, porque eu vou relatar um pouco da minha vida, enfim. O meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 23 anos, moro no Rio Grande do Sul. Sou mãe da Laura, que tem 2 aninhos e 9 meses, e casada com o Lucas, que tem 24. Eu falo casada, mas na verdade a gente não oficializou isso ainda. Nós estamos juntos já fazem 9 anos, então não faz muito sentido eu dizer que ele é meu namorado, né? Nós já temos uma filha, já moramos juntos, enfim. E recentemente a gente passou por uma enchente aqui no estado, né? E o meu perfil ele acabou viralizando bastante nesses últimos tempos, então tem muita gente nova me acompanhando que talvez não conheça um pouco da minha história, e aqui eu vou relatar um pouco para vocês. Eu nasci e cresci em Porto Alegre, que é a capital do estado. Hoje a gente mora em Guaíba, né, que é uma cidade que fica uns 30 minutos. E eu morava lá com a minha mãe, com o meu pai, com os meus 2 irmãos. Eu sou a mais nova dos três. E aí lá a gente morava em um pátio que tinham 3 casas, onde morava minha avó, minha tia. Era várias pessoas, todo mundo junto, família sempre reunida. E a gente cresceu numa situação assim bem pobre, a gente morava numa vila, mas eu confesso que nós éramos muito felizes, porque a gente realmente aproveitou, sabe? Era do tipo de estar jogando taco no meio da rua, brincando de garrafão, correndo, chutando bola no portão do vizinho. Era isso que acontecia lá. Até que quando eu tinha 13 anos, os meus pais se separaram. Eles ficaram juntos por 16 anos. E aí, quando eles se separaram, para dar um contexto, os meus avós já eram separados. E o meu avô morava aqui em Guaíba e a minha avó em Porto Alegre, lá junto com nós. E aí, quando os meus pais se separaram, a minha mãe tinha o costume de vir aqui para a cidade de Guaíba nos finais de semana, enfim. E foi onde ela conheceu outra pessoa. E aí, na época, como eu era mais nova dos 3 irmãos, eu tive que vir junto com a minha mãe, né? Um pouco contrariada, confesso. Mas os meus irmãos já tinham a vida deles, estudavam, tinham relacionamentos, então eles acabaram ficando lá e veio só eu e a minha mãe morar aqui. E aí a gente foi morar junto com o meu padrasto, né? Que eles estão juntos até hoje. Enfim, eu comecei a estudar numa escola nova, era tudo diferente. No começo houve uma revolta ali, né? Porque eu tava sozinha num ambiente com pessoas que eu não conhecia. Até que em 2015 eu conheci o Lucas. Foi logo no primeiro ano que a gente se mudou pra cá que eu conheci ele. A gente estudava na mesma escola, porém em turnos diferentes. Eu estudava na parte da manhã e o Lucas na parte da tarde. Só que na nossa escola tinha o seminário, que era um extra, assim, que tu tinha que fazer das matérias no turno inverso. Então, como o Lucas estudava de tarde, ele tinha que fazer o seminário na parte da manhã, que era quando ele ia para a escola onde eu conheci ele. Enfim, a gente fala que tá junto desde a primeira vez que nós ficamos, que foi em agosto de 2015, porque desde esse dia a gente realmente não se separou mais. A partir dali, a gente daí contou pros nossos pais, enfim. No começo foi bem difícil, porque eu tinha só 14 anos, eu era muito nova. E quando eu morava em Porto Alegre, foi uma transição muito rápida, assim. Quando eu morava em Porto Alegre com 13 anos, eu era uma criança, sabe? Eu sempre brinquei de boneca, enfim. Eu sempre realmente fiz coisas de criança, sabe? E aí, quando eu vim pra cá, com 14 anos, que eu conheci o Lucas, eu já quis começar a sair, daí depois eu fiz amizades, enfim, aquela coisa de adolescente, sabe? Então, dos 13 pro 14 foi realmente uma mudança, assim, brusca. E aí, no começo foi um pouco complicado, né? Porque minha mãe achava eu nova demais pra assumir um namoro, assim, enfim. Mas a gente tá junto até hoje, deu tudo certo. E aí, a gente ficou juntos, né? Se via finais de semana e tal. E nessa época o Lucas trabalhava em telemarketing em Porto Alegre. Então ele trabalhava de manhã e ia meio-dia para a escola e eu só estudava mesmo. Até que em 2017, a minha sogra, né, a mãe do Lucas, ela abriu uma pizzaria. E aí o Lucas já tinha terminado o trabalho dele lá no telemarketing e começou a trabalhar na pizzaria. Era à noite. E eu ajudava também nos finais de semana, que era quando tinha mais movimento, né? E aí, logo em seguida, eu comecei a trabalhar como menor aprendiz em uma farmácia. Nessa época, meu Deus, gente, a minha rotina era uma loucura. Tinha dias que eu não conseguia parar com os olhos abertos na aula, assim, no colégio, de tão cansada que eu tava.
eu ia pra aula das 7h30 da manhã ao meio-dia. E depois, da 1h30 da tarde às 5h30, eu fazia um menor aprendiz nessa farmácia, né? Só que eu não conseguia ir pra casa nesse intervalo do meio-dia a 1h30, por causa do horário de ônibus, então eu almoçava na escola pra dar tempo de fazer tudo, né? E aí, então, eu saía de casa às 7 da manhã e voltava só lá por umas 6 da tarde. E nas sextas, sábados, domingos e feriados, eu ainda ia pra pizzaria. Então, na sexta-feira era punk, porque eu estudava de manhã, fazia o menor aprendiz à tarde e à noite tinha que ir pra pizzaria. E era bem puxado, porque horário de restaurante, assim, de entrega, vocês sabem como funciona, né? Começa ali umas 6 da tarde, vai até a meia-noite, porém depois tem toda a limpeza, organização, fechamento de caixa, então a gente saía de lá 1h30, 2 da manhã. Mas foi uma fase muito boa da nossa vida, porque a gente pôde tirar vários aprendizados que com certeza a gente carrega até hoje conosco. E aí a gente ficou ali por uns 2 anos, mais ou menos. E em 2019, se eu não me engano, a mãe do Lucas decidiu se mudar. Ela saiu daqui de Guaíba e foi para Santa Catarina. E aí nessa época a pizzaria ficou para o Lucas. E eu decidi assumir esse compromisso junto com ele, porque a gente é um casal e eu não quis que ele ficasse sozinho na situação, enfim. Então a gente ficou por alguns meses tocando o negócio que era nosso, né? Porque foi a gente que administrou. Até que um momento chegou que eu tava me sentindo bem cansada, achei que não era aquilo ali. Na época eu tinha 18 anos, né? Então era muita responsabilidade. E aí eu decidi sair, o Lucas ficou sozinho. E eu abri um negócio de açaí em casa. Vender aqueles açaí no copo, sabe? Que aqui no Rio Grande do Sul é bem comum que a gente coma com um doce, né? Muita gente acaba zoando, achando estranho. E aí eu tinha um motoboy, né? Me ajudava a fazer as entregas. E eu fazia tudo sozinha. Eu anotava o pedido, eu montava o pedido e dava pro motoboy entregar, eu tinha que fazer tudo. Quando o Lucas chegava, ele me ajudava, porque a gente entregava às vezes até as 3 da manhã no começo. A gente realmente estendia bastante o horário para conseguir ter um lucro maior, né? Atender mais pessoas. E aí, depois de um tempo, começou a crescer o movimento do açaí, graças a Deus, e eu precisava de ajuda. Só que eu não queria pagar alguém, sabe, para perder esse lucro. Aí foi quando o Lucas saiu da pizzaria, eles venderam, ele e a mãe dele venderam a pizzaria, e ele começou a trabalhar comigo no açaí. A gente ficou trabalhando ali, passou pelo período da pandemia e tal. Até que aí a gente viu que estava crescendo muito e a cozinha de casa não estava mais sendo espaçosa o suficiente, sabe, para nós. E aí foi quando a gente alugou um ponto, era uma salinha assim, tipo esse quarto aqui bem pequenininho, realmente era só uma cozinha com um balcão de atendimento, onde as pessoas chegavam, podiam pedir e levar para comer em casa, né? Não tinha como comer no local e também a gente tinha teleentrega, tinha aplicativo, enfim. A gente cresceu muito ali. Quem é aqui da cidade, graças a Deus, conhece o nosso ponto, né? Que era Maria vai com as outras, conhecia, na verdade. Enfim, a gente trabalhou ali. Nessa época também eu engravidei da Laura. Eu engravidei com 19 anos e foi uma gravidez de surpresa, né? Porque eu tomava anticoncepcional, então a gente não esperava que fosse acontecer. E aí eu engravidei, trabalhei a gravidez toda. Foi bem tranquila a minha gravidez, graças a Deus não tive nenhum problema. E aí, quando eu tava grávida, apareceu uma outra oportunidade para nós. Só que para a gente ir para essa oportunidade de emprego, que era, né, um negócio para nós, a gente teria que mudar de cidade, de estado, na verdade, né? E aí tá, a Laura nasceu, a gente continuou ali no açaí e pensando sobre essa ideia, né? Conversando eu e o Lucas. Até que nós decidimos optar por nos jogar de cabeça nisso. E aí, em 2022, foi 2022, a gente vendeu o nosso negócio de açaí, nós repassamos o nome, né, para outras pessoas e a gente foi para Santa Catarina. A gente foi para Praia dos Ingleses, que fica dentro da ilha de Florianópolis, né? E aí lá a gente abriu aqueles quiosques de praia, sabe? Que fica ali na beira da praia na temporada de verão, que vende bebidas, porções, enfim. Naquela época a Laura mamava no peito, ela tinha 1 aninho. E a gente não tinha rede de apoio nenhuma, porque fomos só nós três, eu, o Lucas e a Laura. Então, quem trabalhou foi o Lucas. Eu conseguia trabalhar quando a minha família ia nos visitar. Tipo, quando a minha mãe, a minha irmã, o meu pai iam pra lá, eles cuidavam da Laura e daí eu podia auxiliar o Lucas, né? Mas fora isso, todos os dias quem realmente ia era ele. A gente ficou lá por quase 1 ano, mais ou menos. Foi uns 7 meses.
E aí a gente tinha a opção de continuar neste negócio, né, esperando a próxima temporada de verão ou voltar. No fim, a gente decidiu voltar porque não nos adaptamos, a gente achou que a cidade não era o que a gente imaginava. Tava bem difícil estar sozinhos ali naquele lugar, sem rede de apoio nenhuma, com uma criança, bem complicado realmente. E aí nós voltamos em 2023, em abril, se eu não me engano. E aí quando a gente voltou aqui pra casa que a gente mora, né, que é a casa da minha sogra, porque ela continua morando em Santa Catarina. E aí a casa que ela tinha aqui em Guaíba ficou vazia, então a gente mora aqui nós três, eu, o Lucas e a Laura. Aí a gente fez uma reforma aqui, enfim, ficamos aqui. Hoje, o Lucas trabalha como Uber, desde que a gente voltou, na realidade, ele trabalha como Uber. E eu optei por ficar em casa porque a renda que o Lucas traz, graças a Deus, consegue nos manter. A gente não vive uma vida luxuosa, não esbanja muitas coisas, mas a gente vive disso, né? E assim, eu sempre me preocupei muito com a educação da Laura, eu sempre quis estar bem presente. Então eu optei por nesses primeiros anos de vida dela, até que ela realmente tenha uma idade obrigatória para ir para a escola, não para creche, nem escolinha, nada. Realmente a escola mesmo, que é ali a partir dos 4 anos e meio, se eu não me engano. Então eu optei por ficar em casa cuidando dela. E aí até que eu comecei a criar conteúdos para internet, que também traria uma fonte de renda, né? Que hoje se tornou o meu trabalho, porque eu tenho compromissos, eu tenho metas para fazer, então é um trabalho. E aí hoje a nossa rotina é mais ou menos o que eu posto nas redes sociais. A gente acorda cedo, eu sou bem regrada com horários, isso é uma coisa que vocês vão ver aqui, porque eu pretendo postar alguns vlogs também. Eu sou bem regrada com horários, eu gosto de rotina, eu gosto de saber o que, que vai acontecer, eu gosto de ter previsibilidade. Eu não funciono assim, sendo pega de surpresa, me planejando de última hora. Pra mim tem que ser tudo tintim por tintim. Então, eu acordo cedo, eu gosto de fazer meu devocional, tomar o meu café enquanto a Laura dorme, inclusive ela tá dormindo agora. E ela dorme sozinha no quarto dela também, por isso que, graças a Deus, eu consigo fazer essas coisas. E aí eu vou pra academia, enquanto isso ela fica com a avó dela, porque eu e o Lucas vamos juntos, na verdade, né? E aí depois, durante a tarde, a gente vai seguindo o dia, assim. Ela tem horário pra comer, ela tem horário pra tomar banho, ela tem horário pra assistir TV, porque eu não libero telas, assim, pra ela à vontade, né? Na verdade, a única tela que ela tem acesso é a TV, porque telefone, tablet, essas coisas ela ainda não mexe. Então, ela tem 40, 50 minutos de televisão por dia, e isso também é tudo bem controlado. E assim é mais ou menos a nossa rotina. Ah, eu acho que era isso. Não sei se ficou faltando falar alguma coisa. Mas conforme eu for postando os vídeos aqui, vocês vão ir me conhecendo, né? E é isso. Eu vou deixar o link das minhas redes sociais aqui na descrição pra ti que ainda não me conhece, tá totalmente perdido, acompanhar um pouco, saber um pouco mais de nós, ver a realidade aqui do dia a dia de como a casa funciona. E fiquem ligados aqui no canal, porque como eu disse pra vocês, pretendo postar alguns vlogs mais longos, mostrando mais, com a Laura falando mais, porque todo mundo adora ver ela conversar e olha que a criança fala, hein? Tem muita energia. Então é isso. Um beijo e fiquem com Deus.